Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, esse é um texto muito precioso no qual o apóstolo Paulo ele fala aí aos romanos sobre as provas, né, e a certeza do amor de Deus, né, e ele começa a fazer uma série de perguntas aí, né, e de trazer uma série de questionamentos para nos fazer refletir a respeito da nossa relação com Deus, a respeito do amor de Deus para conosco, porque é isso que a Bíblia nos assegura, né, que Deus nos amou primeiro, né, então é esse amor perfeito do Senhor que garante que nós estamos realmente aliançados, conectados, né, que nós fomos enxertados aí na videira verdadeira através de Cristo Jesus. Então esse é um texto, amados, que ele aponta aí para a soberania de Deus, e é muito importante nós lembrarmos disso, porque às vezes a nossa visão ela está focada naquilo que nós estamos vivendo, nas coisas do nosso dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, e muitas vezes nós podemos esquecer que o Deus a quem servimos é um Deus soberano, e se nós estamos em aliança com esse Deus, se nós estamos caminhando com Deus, obedecendo esse Deus, certamente Ele está cuidando de nós, Ele não é indiferente àquilo que nós passamos, àquilo que vivemos, mas certamente Ele vai trazer aquilo que nós precisamos, né, no tempo dele, do jeito dele. Então isso é muito importante, nós lembrarmos que o Deus a quem servimos é esse Deus soberano, é um Deus que fez uma entrega total, é um Deus que se entregou plenamente por mim e por você, né? E o texto começa falando sobre essa radicalidade da postura que Deus teve a nosso respeito. Nós estávamos separados de Deus, a aliança que nós tínhamos com Deus, ela estava quebrada, né? E precisava haver uma reconciliação que eu e você jamais teríamos recursos ou possibilidades para estabelecer novamente. Mas Deus olha para nós e num gesto de amor para conosco, ele decide se entregar por completo para que eu e você tenhamos uma chance de ter um relacionamento novamente com Deus, de sermos reconciliados com Deus. E ele começa falando exatamente sobre isso, ele diz: aquele, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É importante lembrarmos disso, porque isso fala dessa radicalidade com a qual Deus tratou a questão a nosso respeito, e uma radicalidade cheia de amor, porque Deus poderia ter condenado todos nós, Ele poderia ter nos deixado a nossa própria sorte, mas Ele decide agir diferente para conosco, Ele decide nos colocar numa possibilidade, né, de reconciliação com Ele, e isso é maravilhoso, e isso só Ele poderia fazer. Só Ele é soberano, só Ele teria as condições e os recursos para fazer essa entrega total. Então Deus se entregou plenamente por nós. Deus nos amou de uma maneira plena. Ele vai até as últimas consequências para nos mostrar que Ele nos ama, né? Que Ele está disposto
a fazer o necessário para que nós sejamos reconciliados, né? Então lembre disso, porque às vezes nós passamos por lutas, né, no nosso dia a dia e de repente esquecemos, né, dessa soberania de Deus. Muitas vezes achamos que a nossa vida simplesmente está acontecendo e Deus está alheio. E isso não é verdade, amados. Deus não está alheio ao que se passa comigo e com você. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então lembre disso, o Senhor, ele é sensível, ele sabe o que está se passando com você, ele está atento aos processos que você está vivendo, inclusive alguns processos ele permite que eu e você passemos para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ser mudados, ser moldados, né? Então isso é importante, faz parte da caminhada. Entender que nós passamos por processos, e muitos deles até dolorosos, isso também é importante na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes, muitas pessoas quando se convertem acreditam que a partir do momento que eu me converto não haverá mais aflições, e isso não é verdade. O próprio Jesus nos alerta a esse respeito, né? Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, ele nos diz que teremos aflições, mas ele diz, tende bom ânimo, ou seja, estejam animados, estejam dispostos a encarar, porque eu venci o mundo e se vocês estão em mim, né? Isso é o que Jesus fala em diversos textos, né? Se nós estamos conectados com Jesus, se nós estamos aliançados a Ele e Ele venceu o mundo, certamente nós, com os recursos de Deus, com aquilo que o Senhor pode operar na minha e na sua vida, nós seremos capazes de lidar com essas situações também, seremos capazes de vencer o mundo em Cristo Jesus. Então, lembre disso, né? As aflições, elas fazem parte da vida. As angústias, as tribulações, as tristezas, as dificuldades, né, do nosso dia a dia, isso faz parte. Mas lembre, o texto tá nos lembrando exatamente disso. Nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor de Deus. Nenhuma dor, nenhum sofrimento que nós possamos ter é capaz de nos separar desse amor tão tremendo que o Senhor dispensou para conosco. Então lembre disso, porque isso pode ser a sustentação da nossa fé, essa certeza de que no mundo de incertezas nós encontramos segurança no Senhor. E nós vivemos isso hoje, mais do que nunca nós vivemos tempos de insegurança, nós vivemos tempos de incerteza, nós vivemos um tempo onde viver e morrer de repente está batendo a nossa porta e de repente nós não sabemos como lidar com tudo isso. Nós estamos muitos apavorados, muitos preocupados, muitos ansiosos, enfim, passando por tantas situações, né, por tantas situações difíceis, mas lembre, diante de todo esse mar de insegurança, nós podemos encontrar segurança no amor de Deus. Nós podemos lembrar que nenhuma dessas coisas, nenhuma das experiências humanas podem ser capazes de nos separar do amor de Deus, porque o Senhor, Ele derramou esse amor sobre as nossas vidas. Não fomos nós que geramos isso, foi Deus que propôs esse amor, foi Deus que nos amou, que derramou esse amor sobre nós. Então nada, definitivamente nada, nenhuma experiência humana é capaz de nos separar do amor de Deus. Então lembre disso, quando você estiver vivendo um tempo de dificuldade, enfrentando alguma situação, ou mesmo em meio a essa insegurança toda, onde você não sabe como se conduzir, não sabe o que fazer, nós não sabemos como será o amanhã, não sabemos se estaremos vivos no próximo minuto, no próximo segundo, mas lembre, no amor de Deus nós encontramos segurança, porque o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Lembre, nós não estamos sujeitos àquilo que vivemos, nós estamos sujeitos à palavra de Deus, nós estamos sujeitos a um Deus soberano que governa a minha e a sua vida, que é capaz de nos poupar de algumas coisas, mas é capaz de não nos poupar de outras, mas certamente Ele estará conosco, que essa é a nossa esperança, é saber que Jesus está conosco em todo o tempo. Jesus nunca vai nos abandonar. Todas essas coisas que o texto aponta aqui, elas podem nos alcançar, as dificuldades, as injustiças, elas podem alcançar as nossas vidas, mas lembre disso, Jesus está conosco e não nos deixará, porque o seu amor é permanente. Essa é uma decisão que Deus tomou a meu e a seu respeito, e Ele não vai voltar atrás, Ele continuará nos amando até o fim. Então lembre disso, nós podemos estar seguros na presença de Deus, nós podemos encontrar segurança na presença do Senhor, no amor
de Deus. O Senhor nos ama e por mais doloroso, por mais difícil, por mais complicado que seja o processo que você está enfrentando, lembre, o Senhor permanece com você. O Senhor é soberano, mas Ele está na sua vida. Ele cuida de você, Ele cuida de todas as coisas e Ele se preocupa, Ele se importa comigo e com você. Ele quer caminhar junto com você, ajudar você e a mim também a lidar com as dificuldades do dia a dia e vencermos todas elas com os recursos que Deus vai operar nos nossos corações. Então, amado, se permita lembrar de Deus, lembrar do seu amor, lembrar da sua graça, lembrar da sua soberania. Lembre disso, guarda isso no teu coração. Lembre que nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor já se entregou totalmente por mim e por você, e Ele não vai voltar atrás. Então lembre, nós podemos encontrar segurança no amor de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, que o Senhor se revele a cada dia ao seu coração e que você encontre essa segurança no amor de Deus, que você esteja certo que nada pode abalar o amor de Deus por você e que você pode encontrar todas as soluções, os caminhos orientado pelo Senhor e pela sua palavra. Que Deus em Cristo os abençoe. Até mais.